Algumas descobertas paleontológicas envolvendo dinossauros e outros animais antigos foram feitas e alteraram muito do que imaginávamos ser verdade. Neste vídeo, vamos listar novidades surpreendentes, como um tiranossauro urso polar e pterossauros que controlavam a cor de suas penas. Número 4. O tiranossauro urso polar. Nanoxauro hoglund é o nome da espécie de dinossauro descoberta no Ártico. O réptil era um tipo de tiranossauro menor do que o famoso Tiranossauro Rex e que viveu por volta de 70 milhões de anos atrás. Sua descoberta se deu através de ossos de sua mandíbula e crânio fossilizados no Alasca. O nome Nanoxauro quer dizer lagarto urso polar, por conta de ter vivido em uma região polar. Nanook é uma palavra do idioma Inupiat, povo que vive há milhares de anos no Alasca, e significa urso polar. Já a palavra saurus significa lagarto em grego, e é de praxe que esteja no nome da maioria dos dinossauros. Suas dimensões eram consideravelmente reduzidas, uma vez que seu crânio tinha 64 centímetros de comprimento, enquanto o do Tiranossauro Rex tinha 1,5 metro. Ele provavelmente se deslocava durante a metade do ano em terras com muitas chuvas, frentes frias e até nevascas. Essas condições inóspitas exigiam muito do seu olfato e visão, que provavelmente eram bem aguçados. Nessa época, a Terra era bem mais quente que hoje. Mesmo ele sendo polar, não enfrentava ambientes tão gelados quanto o dos extremos do nosso planeta atualmente. Provavelmente, a área dentro do Círculo Polar Ártico em que o Nanoxauro foi encontrado tinha um clima similar ao da cidade de Seattle há 70 milhões de anos. O pequeno tiranossauro foi encontrado em um buraco junto a outro dinossauro com chifres, que provavelmente teria servido como sua refeição. Quando os primeiros fósseis do dinossauro foram descobertos no Ártico, vários pensaram ser ossos de baleia. Alguns especialistas achavam que os répteis migraram para essas regiões em épocas mais quentes. Porém, descobertas recentes têm desmentido essa hipótese. Nós tendemos a imaginar os dinossauros como criaturas tropicais e que patrulhavam florestas e pântanos de um planeta quente e úmido. Mas isso não está correto. Existiam dinossauros em lugares mais frios. Eles moravam lá, não eram apenas visitantes ocasionais de climas mais amenos. Bom, da Austrália até a Rússia, cientistas desenterraram dezenas de dinossauros que podem um dia ter vivido no frio extremo e diante das luzes da aurora durante a noite. Enquanto procuravam alimento entre camadas de neve cristalina, esses dinossauros se multiplicavam pelo Alasca. Essas descobertas são importantes, pois podem revelar informações sobre a fisiologia e o comportamento dos dinossauros polares. Podem, inclusive, encerrar de uma vez por todas a discussão sobre esses répteis pré-históricos terem sangue quente ou frio. O paleontólogo Pat Druckenmiller acredita que os dinossauros do Alasca tivessem algumas características exclusivas. Entre elas, comportamentos que evoluíram para ajudá-los a enfrentar as condições do Ártico. O pesquisador diz que algumas das espécies menores, especialmente herbívoros, eram pequenas o suficiente para fazer uma toca e hibernar no inverno. Essas indicações preliminares vêm dos anéis de crescimento percebidos em cortes transversais dos ossos. São marcas que mostram variações do padrão de crescimento dos animais. Se o crescimento for suspenso, como ocorre em uma hibernação, surge um anel. Essas marcas foram encontradas em alguns dinossauros das margens do rio Colville, no Alasca. Em 2007, um orictodromeu
foi encontrada ao lado de 2 animais jovens em um buraco pequeno e confortável no sudoeste da Montana. Então, hibernações e tocas podem ser uma possibilidade para esses animais. Outra alternativa é que os dinossauros enfrentassem o frio como alguns mamíferos modernos fazem, formando uma camada de gordura corporal. Os bichos aumentariam o peso durante o verão e sobrevivem dessa reserva de gordura quando o alimento é escasso. Essa estratégia ainda tem a vantagem de mantê-los quentes. Mas a adaptação mais óbvia para o ambiente seria os próprios dinossauros regularem sua temperatura corporal. Os cientistas debatem se eles possuíam sangue frio ou quente desde que os lagartos pré-históricos foram descobertos. Os dinossauros do Ártico vieram para mudar tudo isso. Provavelmente tinham algum grau de endotermia. Ou seja, produziam seu próprio calor interno. É um pré-requisito para viver em um ambiente frio. Além dos dinossauros, não foram encontrados outros répteis em sítios arqueológicos no Alasca. Isso pode indicar que animais de sangue frio, como eles, não viviam ali, apenas endotérmicos, como os dinossauros. Os pterossauros conseguiram mudar de cor. Sim, esses répteis voadores, que não eram dinossauros, tinham penas e podiam controlar a cor dessas penas. O controle chegava a um nível celular e criava uma plumagem multicolorida parecida com algumas aves modernas. Determinados por pigmentos de melanina, os padrões de cores podiam ter sido uma forma de comunicação entre as espécies de pterossauros. O estudo que envolveu essas descobertas foi publicado na revista Nature. Para investigar a questão, pesquisadores analisaram a crista fossilizada de um pterossauro que viveu aqui no território brasileiro. Seu nome é Tupandactylus imperator e voou sobre nossas terras por volta de 115 milhões de anos atrás. Após uma análise detalhada, os paleontólogos perceberam que a parte inferior da crista do animal tinha 2 tipos de penas, algumas parecidas com cabelos e outras que se ramificam, como a dos pássaros. Isso encerrou o debate sobre pterossauros terem ou não penas. As desses répteis tinham diferentes formas de melanossoma, permitindo o controle das cores das penas. A cobertura deles continha vários tipos diferentes de penas, com cores como preto, marrom, cinza e outros tons. O Tupandactylus, por sua vez, tinha uma envergadura de 5 metros e uma cabeça enorme com mandíbulas sem dentes. Sua crista gigante era irregular e colorida. As mudanças de cores podiam ser usadas para rituais pré-acasalamento, como alguns pássaros de hoje em dia fazem. Com certeza, essa descoberta foi importante para uma melhor compreensão dos pterossauros, que viveram com os dinossauros e surgiram há cerca de 230 milhões de anos. Número 2. Mamífero mais antigo do planeta foi identificado no Rio Grande do Sul. Uma descoberta feita há 20 anos atrás, finalmente revelou seu grande mistério. O animal reconhecido pelos cientistas deve ser o mamífero mais antigo já encontrado no planeta. Aparentemente, há 225 milhões de anos já existiam animais desse tipo. Pequenos fósseis encontrados no sul do Brasil foram analisados por pesquisadores brasileiros e ingleses e resultaram em um artigo no Journal of Anatomy da Inglaterra. A descoberta data do período Triássico, início da era dos dinossauros. O animal tinha 20 centímetros de comprimento e pesava apenas 15 gramas. O legal é que em seu nome há uma homenagem para nosso país. O mamífero se chama Brasilodon quadrangularis. Os fósseis foram inicialmente encontrados em Faxinal de Soturno, região central do Rio Grande do Sul.
e depois em outros lugares do estado. Desde 2004, os pesquisadores pesquisavam o material. Microscópios avançados ajudaram no estudo das características do esmalte e da dentina dos dentes dessa espécie. O Brasilodon comprovou que os mamíferos placentários são tão antigos quanto os primeiros dinossauros, com espécies circulando por aí há 225 milhões de anos. Com certeza, essa revelação influencia toda a história dos mamíferos no planeta Terra. Número 1. Novo dinossauro é descoberto após permanecer mais de um século em uma universidade. Parte do seu esqueleto foi encontrada na formação de Trossingen, perto da cidade alemã de Tübingen, em 1922. Na época, ele foi identificado como um plateossauro, um dos mais antigos saurópodes, aqueles dinossauros enormes de pescoço comprido. O plateossauro costumava se mover apenas em duas pernas, ou seja, era bípede. Porém, quando o esqueleto foi analisado novamente, os pesquisadores da Universidade de Tübingen perceberam que o animal provavelmente se movia nas quatro patas. Então, trata-se de uma nova espécie nunca antes identificada, ainda que seus fósseis estivessem com os pesquisadores por mais de um século. O novo dinossauro recebeu um nome extremamente longo, Turbingossauro Meyer-Fritzorum. Afinal, um réptil alemão precisa de um nome digno da língua do seu país. O Turbingossauro era muito mais próximo de saurópodes como o Brachiosauro e o Diplodocus do que do Plateossauro. Qual dessas descobertas mais te impressionou? Para mim, descobrir que dinossauros viviam em regiões polares foi uma surpreendente novidade. O que você acha? Tchau!